975 milhões de reais. Esse número, por si só, já seria suficiente para paralisar qualquer pessoa. Mas o que torna esse caso diferente é o que veio antes dele: 13 anos de história, de credibilidade construída, de clientes que confiaram seu patrimônio a uma única empresa no Espírito Santo. E então, segundo a apuração relatada pela imprensa, os próprios sócios perceberam que algo estava profundamente errado e precisaram agir rápido. De acordo com reportagens publicadas pela imprensa capixaba e nacional, os sócios da Apex Partners afastaram o fundador e presidente Fernando Sinelli e o diretor financeiro Eduardo Siqueira. O motivo alegado: uma apuração interna que teria identificado, segundo as fontes, inconsistências financeiras graves. O passivo preliminar apurado pelos próprios sócios estaria, em princípio, na casa dos 975 milhões de reais, um valor que, se confirmado, colocaria centenas de investidores em situação delicada. Mas aqui está o detalhe que muda tudo: a Apex Partners não pediu recuperação judicial. Não quebrou. A empresa foi à justiça e obteve uma tutela cautelar antecedente, uma ferramenta legal que, na prática, blinda os ativos da casa por até 60 dias enquanto a situação é avaliada. A decisão foi do juiz Marcos Pereira Sanches. A empresa, ao menos por enquanto, segue suas operações. Então qual é o tamanho real do problema? E quem, de fato, vai pagar essa conta? Para entender o colapso, é preciso entender a ascensão. A Apex Partners foi fundada por Fernando Sinelli há 13 anos no Espírito Santo, um estado que, à primeira vista, não costuma aparecer no mapa das grandes gestoras brasileiras. Mas a empresa cresceu com uma proposta clara: oferecer a investidores capixabas acesso a produtos sofisticados, com a proximidade que grandes centros financeiros raramente oferecem. Por mais de uma década, funcionou. Clientes chegavam, indicavam outros clientes, e o portfólio crescia. Segundo informações circuladas pela imprensa, parte da estrutura da Apex envolvia sociedades em conta de participação, um modelo em que investidores entram como sócios ocultos de um projeto específico, sem aparecer nos registros públicos da empresa. Esse mecanismo, por si só, é legal. Mas ele também cria uma zona de opacidade. É mais difícil para o investidor acompanhar exatamente para onde o dinheiro vai. E é exatamente nessa zona que, segundo os sócios, as inconsistências teriam aparecido. A ruptura interna, conforme relatado pela imprensa, foi provocada pelos próprios sócios de Sinelli, não por reguladores externos, não por uma denúncia anônima. Foram eles que, ao revisar as contas, teriam encontrado o que descreveram como indícios de gestão temerária e má-fé. Em seguida, afastaram Sinelli e Siqueira da administração e colocaram Marcelo Murad na presidência interina. É importante frisar, essas são alegações dos sócios. Não há julgamento concluído. Não há condenação. Fernando Sinelli, por sua vez, negou as acusações. Segundo a imprensa, ele divulgou uma nota afirmando que sempre agiu com transparência e idoneidade em sua gestão à frente da empresa. A versão dele ainda não foi testada judicialmente. Do outro lado, os sócios buscaram a proteção da justiça justamente para garantir que, durante a investigação interna, os ativos não fossem movimentados de forma irregular. Dois lados. Duas versões. E no meio, investidores aguardando respostas. Houve, nos dias seguintes ao afastamento, rumores sobre a participação de outras instituições no caso. Os nomes do Banco BTG Pactual e da operadora de turismo CVC chegaram a circular. No entanto, com base apenas nas informações publicamente verificadas até o momento da produção deste vídeo, não há confirmação de envolvimento direto dessas empresas na crise da Apex. O canal Bilhões não especula. O que está confirmado é o suficiente para preocupar. Outro ponto que gerou preocupação pública foi a eventual presença de recursos do governo do Espírito Santo entre os investidores afetados. A resposta veio rápido. O próprio governo estadual negou, publicamente, ter qualquer recurso aplicado na Apex Partners. Isso reduz, mas não elimina, o alcance político da crise. Porque o impacto sobre investidores privados, sejam eles pessoas físicas ou empresas, pode ser igualmente devastador dependendo do que a apuração final revelar. A tutela cautelar antecedente é o coração jurídico deste caso por enquanto. Em linguagem simples, é uma medida de proteção emergencial concedida pela Justiça antes mesmo de um processo principal ser instaurado. Ela congela a situação por até 60 dias para evitar que ativos desapareçam enquanto se investiga o que realmente aconteceu. O juiz Marcos Pereira Sanches deferiu o pedido.
Isso não significa que a empresa venceu, significa que ela ganhou tempo. O que ela fará com esse tempo é a questão central. Do ponto de vista do investidor comum, este caso carrega uma lição dolorosa sobre concentração de risco. Quando alguém aplica uma parte significativa do patrimônio em uma única gestora, fora do sistema bancário tradicional, sem a proteção do fundo garantidor de créditos, o risco é integral. Não existe rede de segurança automática. Se algo der errado, por incompetência, por má gestão ou por algo pior, a recuperação depende da justiça, do tempo e, muitas vezes, da sorte. O que torna este caso particularmente perturbador é a velocidade com que uma reputação de mais de uma década pode ruir. A Apex Partners não era uma empresa desconhecida. Tinha nome, tinha história, tinha clientes fidelizados. E mesmo assim, segundo a apuração interna relatada pela imprensa, o problema teria crescido dentro da própria estrutura sem ser detectado a tempo ou sem que alguém com poder de agir tivesse agido antes. Isso não é exclusividade da Apex. É um padrão. Casos como este não começam com um escândalo. Eles começam com pequenas decisões, uma estrutura um pouco mais opaca aqui, um relatório um pouco menos detalhado ali, uma pergunta que não foi feita na hora certa. O problema é que, quando a opacidade vira costume, o risco invisível vai se acumulando até que alguém, finalmente, decide abrir o cofre e olhar de verdade. E o que encontra, às vezes, é exatamente o que todos deveriam ter visto antes. O desfecho deste caso ainda está sendo escrito. A Apex Partners segue operando. A tutela cautelar corre. Sinelli nega. Os sócios investigam. E os investidores esperam. O que vai acontecer nos próximos 60 dias vai definir se esta é a história de uma crise superada ou de um colapso definitivo. Uma coisa, porém, já está clara. Cerca de 975 milhões de reais em passivo preliminar não somem sem deixar rastro. E a justiça vai seguir esse rastro até onde ele levar. Se este caso te fez pensar em como seu próprio dinheiro está protegido, essa é exatamente a reflexão certa. Antes de investir em qualquer gestora, verifique se ela é regulada pela Comissão de Valores Mobiliários, entenda a estrutura dos produtos oferecidos e nunca concentre tudo em um único lugar. O canal Bilhões conta essas histórias para que você não precise vivê-las. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora. Toda semana tem um novo caso que o mercado preferia que você não soubesse.